Olá, nesse vídeo então nós vamos aprender a encontrar o intervalo de convergência e o raio de convergência agora usando o teste da raiz, que também é uma opção para a gente poder encontrar esse intervalo e esse raio. Então nós temos essa série, eu quero encontrar aqui o intervalo de convergência e o raio de convergência, ok. Vamos lá, então vamos usar o teste da raiz. A gente vai fazer o limite da raiz enésima do AN, que no nosso caso é todo esse termo aqui. Então, vai ficar 3 elevado a n vezes 2x menos 1 elevado a n sobre n, com n tendendo a infinito. O que a gente pode fazer aqui? Isso é limite, então a gente sabe que a raiz do quociente é quociente da raiz, a raiz do produto é produto da raiz, nós podemos usar esse fato. Uma coisa, gente, é que esse x ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Vamos passar o módulo aqui. Deixa eu só fazer direitinho. Passar o módulo aqui. Isso. Então, vai ficar limite do módulo. Como é que a gente pode escrever isso? Raiz enésima. Aqui eu posso fazer 3 que multiplica 2x menos 1, tudo elevado a n, sobre n, com n tendendo ao infinito. Que é a mesma coisa que limite, então aqui fica 3 em módulo, né? 2x menos 1 sobre raiz enésima de n, com n tendendo ao infinito, tá certo? Fiz a raiz do quociente é o quociente das raízes, aqui em cima simplifica o n, embaixo fica a raiz enésima de n, com n tendendo ao infinito. O 3 é positivo, constante, a gente pode tirar do limite sem módulo. O 2x menos 1 também não depende de n, a gente pode tirar, só que com o módulo. Então, ficaria assim, isso é igual a 3 módulo de 2x menos 1 vezes o limite de 1 sobre raiz enésima de n, com n tendendo a infinito, que a gente não precisa mais carregar o módulo, porque é positivo, dado que o n começa do 1 aqui. Então, ficaria 1 sobre raiz enésima de n, com n tendendo a infinito, que é a mesma coisa que 3 módulo de 2x menos 1 vezes o limite de n elevado a menos 1 sobre n, com n tendendo a infinito. Então, a gente tem que resolver esse limite aqui, que é uma indeterminação, né? Porque aqui quando fica infinito elevado a zero, né? É uma indeterminação. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou resolver separadamente esse limite, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar L'Hopital, só que para usar L'Hopital, eu vou para R, vou pegar x real. Então, eu vou considerar, tomo f de x, estou resolvendo esse limite, depois eu volto aqui, igual a x elevado a menos 1 sobre x. E aí, quando a gente tinha essa situação, nós podemos escrever o limite de x elevado a menos 1 sobre x, com x tendendo a infinito, como sendo o limite de e elevado a ln de x elevado a 1 sobre x, quando x tende a infinito, que é a mesma coisa que o limite de e elevado, aí a propriedade do ln aqui, né, a menos 1 sobre x, ln de x, quando x tende a infinito, que é a mesma coisa que e elevado
ao limite, aí eu posso tirar o menos aqui, 1 sobre x, ln de x, quando x tende a infinito. E esse limite aqui em cima, a gente tem ln de x sobre x, que quando x tende a infinito, dá infinito sobre infinito, que a gente pode usar L'Hopital, dado que a gente está em uma função real aqui. Então, isso vai ser igual a E elevado a esse limite, que nós vamos encontrar aqui na outra tela. Então, limite de ln de x sobre x quando x tende a infinito, que é igual a limite. Aí aplico o L'Hopital, derivada de ln de x é 1 sobre x, derivada de x é 1, vai ficar 1 sobre x, quando x tende a infinito, que é igual a zero. Então, a gente volta aqui, fica e elevado a menos zero, que é zero, então fica e elevado a zero, que é 1. Logo, esse limite aqui é 1, porque a gente foi para R e o limite existe e é 1. Né? Isso significa que esse n elevado a menos 1 sobre n são pontos que estão sobre f igual a x elevado a menos 1 sobre x. Então, está indo para o mesmo lugar, que no caso aqui é 1. Esse resultado aqui, a gente abriu um parênteses para resolver, então eu vou separar isso daqui para a gente não misturar com o original, tá bem? Aqui eu fui lá em R, para a gente poder fazer aqui, ó. E aí volto para cá, como lá em R o limite deu 1, então aqui em N o limite também vai dar 1. Logo, a gente tem que essa igualdade é 3 vezes o módulo de 2x menos 1. Esse limite aqui é 1. Então, eu tenho que é 3 módulo de 2x menos 1, e para que essa série convirja, esse limite que nós estamos calculando, que a gente está usando o teste da raiz, que é um irmão gêmeo lá do teste da razão, tem que ser menor do que 1. A gente tem que resolver essa desigualdade aqui, para poder encontrar o intervalo de convergência e o raio de convergência. É uma outra maneira, tá, gente, de fazer. Eventualmente, vocês podem usar o teste da raiz também. Sai pelo teste da razão. Depois eu deixo indicado como que faz pelo teste da razão. Aí é uma escolha de vocês, né? Verificar ali na hora o que é melhor de ser feito. Então, nós temos, olha, a desigualdade 3, módulo de 2x menos 1 menor que 1. Daqui, nós podemos tirar que módulo de 2x menos 1 é menor do que 1/3, né? Multiplica tudo por 1/3. E aí, o que a gente pode tirar daqui? Que 2x menos 1 está entre menos 1/3 e 1/3. E a gente tem que encontrar onde que o x está. X pertence a qual intervalo? Então, a gente tem que ir trabalhando com isso daqui. Daqui eu posso escrever. Então, eu vou somar 1 em todos os membros da desigualdade. Somando 1, a gente tem menos 1/3 mais 1, vai ficar aqui 2/3 é menor que 2x, que é menor que 1/3 mais 1, que é 4/3. Isso implica, depois eu divido tudo por 2 e nada disso altera a desigualdade, eu só estou trabalhando com valores positivos. Nós temos que 1/3 é menor do que x, que é menor do que 2/3. Então, o intervalo que nós encontramos foi x entre 1/3 e 2/3. Para x entre 1/3 e 2/3, aquele limite da raiz enésima do AN é menor do que 1, logo a série converge. Agora, a gente tem que analisar os extremos do intervalo. Tem sempre que fazer os extremos do intervalo separado. Então, a gente pega o x igual a 1/3, e aí substitui na série, no lugar do x você vai colocar 1/3, a nossa série vai ficar assim. Era 3 elevado a n sobre n, que multiplica 2x menos 1. Então, vai ficar 2 vezes 1/3 menos 1 elevado a n, com n variando de 1 até infinito.
Faz essa continha aqui, nós temos que isso é igual ao somatório de 3 elevado a n sobre n, que multiplica 2 terços menos 1 elevado a n, com n variando de 1 até infinito, que é a mesma coisa que o somatório de 3 elevado a n sobre n. 2 terços menos 1 dá menos 1 terço, então menos 1 terço elevado a n, com n variando de 1 até infinito, que é a mesma coisa. Estou fazendo assim bem devagar, né, para vocês não se perderem. Então, 3 elevado a n sobre n. Aqui eu tenho menos 1 elevado a n sobre 3 elevado a n, está tudo elevado a n, com n variando de 1 até infinito. A gente pode simplificar o 3 elevado a n e eu tenho a série numérica menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n, com n variando de 1 até infinito. Essa série numérica nós já estudamos anteriormente, usando o teste das séries alternadas, e nós vimos que ela converge. Então, isso já foi feito em alguns vídeos anteriores, só dá uma olhadinha lá. Converge pelo teste das séries alternadas, tá bem? Então, o intervalo é fechado num terço. Agora, para x igual a 2 terços. Então, vou fazer o mesmo raciocínio. Vou pegar a série 3 elevado a n sobre n. Aqui é 2 vezes x, que é 2 terços, menos 1 elevado a n, com n variando de 1 até infinito. Isso aqui nos dá 3 elevado a n sobre n, 4 terços menos 1, que vai dar 1 terço. Então, aqui nós temos 1 terço elevado a n, com n variando de 1 até infinito, que é a mesma coisa que o somatório de 3 elevado a n sobre n, vezes 1 elevado a n, que é 1, sobre 3 elevado a n. Simplifico 3 elevado a n. Isso nos dá a série 1 sobre n, com n variando de 1 até infinito, que a gente sabe que diverge, né? Ou pelo teste da série P, ou pela série harmônica, enfim, a gente sabe que diverge. Então, ele é aberto, o intervalo é aberto no 2 terços. Logo, o intervalo de convergência que nós encontramos aqui, usando o teste da raiz, foi fechado em 1 terço e aberto em 2 terços. O raio de convergência, então, vocês podem abrir aqui, encontrar quem é o raio, mas fica mais fácil trabalhar desse jeito, olha, porque a gente viu que o raio de convergência é tal que x menos x0 é menor que r, né? Isso aqui que a gente sabe. O que que nós temos? Qual é a desigualdade que nós temos? O módulo de 2x menos 1 é menor que 1 terço. É essa desigualdade que nós temos. Então, nós vamos trabalhar para ficar com essa cara aqui. E aí a gente encontra quem é o R. Esse 2x menos 1 menor que 1 terço, nós achamos algumas telas aqui atrás, né? Aqui, olha. Aqui, 2x menos 1 menor que 1 terço. A gente saiu lá do limite. Aqui que a gente sabe que dessa desigualdade que a gente sabe de onde vai sair o x. Então, a gente vai usá-la. Muito bem. Daqui, o que que a gente pode fazer? Eu posso multiplicar por meio, né? Porque daí eu vou deixar com essa cara aqui, ó. Então, eu vou fazer assim. 2x menos 1 sobre 2 é menor que 1 terço. Eu multipliquei por meio em ambos os membros da desigualdade. É positivo, não altera a desigualdade, posso fazer isso. Aqui eu posso escrever que x menos meio
é menor que 1/6. Pronto, a gente conseguiu escrever da forma x menos x0 é menor que r. Ela está centrada ali no meio, a gente encontrou o intervalo de convergência da série que está centrada no meio, né? Escrever 2x menos 1 menor que 1/3, escrever x menos meio menor que 1/6 é a mesma coisa, e o raio de convergência aqui no caso é 1/6. Então, a gente tem que o raio é 1/6, tá bem? Então, esse é o jeito de fazer pelo teste da raiz. Se a gente quisesse usar o teste da razão, como é que ficaria? Então, ó, pelo teste, aí eu vou deixar indicado, depois vocês terminam, porque praticamente eu já fiz todo o resto. Pelo teste da razão, nós teríamos que fazer o limite, então, do módulo. Aí a gente tem que pegar a nossa série e fazer ela, onde tem n, substituo por n mais 1 e dividido pelo termo an, né? Foi assim que nós deduzimos. Então, era 3 elevado a n mais 1 vezes 2x menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, no lugar do n, então, é n mais 1, tudo isso sobre 3 elevado a n, 2x menos 1 elevado a n, tudo sobre n, com n tendendo a infinito. Isso vai dar limite do módulo, vamos ver o que a gente tem aqui. 3 elevado a n vezes 3, tá? Já abri aqui. Aqui eu tenho 2x menos 1 elevado a n vezes 2x menos 1. A gente já abre porque já sabe que vai dar para simplificar. Vezes n. No denominador, eu tenho 3 elevado a n vezes 2x menos 1 elevado a n vezes n mais 1. Com n tendendo a infinito. Isso vai dar... Então, vamos ver o que a gente pode simplificar. O 3 elevado a n, o 2x menos 1 elevado a n. O 3 aqui é constante positiva, pode sair do limite. O 2x menos 1 não depende de n, mas tem que tirar com módulo, né? Porque pode ser positivo ou negativo. Então, fica 2x menos 1 em módulo, limite de n sobre n mais 1, com n tendendo a infinito. Esse limite sai bem mais fácil do que usando o teste da raiz, né? Por isso que eu fiz os dois, daí vocês percebem o que é melhor de ser usado ali. Também depende do exercício. Esse limite aqui é só usar a ordem de crescimento, dá 1. Então, vai ficar 3 módulo de 2x menos 1, que por sua vez é menor do que 1. A partir daqui, é tudo igual ao que a gente fez usando o teste da raiz. Então, aqui era só para mostrar que vocês podem usar tanto toda vez que for encontrar intervalo de convergência e raio de convergência, vocês vão ficar nesses dois testes. Ou vai usar o teste da razão ou vai usar o teste da raiz.